Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o podcast Pausando a Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e no programa de hoje eu tenho a honra de conversar com a Tatiana Gomide de Faria Tendler, da Amazon. Tati, obrigada que você veio conversar com a gente. Obrigada, Rosane, é um prazer. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores, eles que estão nos apoiando nessa jornada. BTO Gestão Completa de TI. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. Advanced Informática, a sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. Estúdios Vida Moderna, tornando seu podcast em realidade. Ockmont Group, especialistas em cibersegurança. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Eu vou fazer agora uma apresentação oficial sua, Tati. Posso? Vamos lá. Tatiana Gomide de Faria Tendler, mais de 20 anos de atuação na área de TI. Tem passagens por grandes empresas como Ernst Young e OGX Petróleo e Gás. Fez MBA em Gestão de Projetos na FGV e MBA de Executivos no INSEAD, na França. Atualmente, ela lidera a área de delivery do Brasil de Professional Services na Amazon, sempre com um olhar atento ao impacto social. Tati. Nossa, é muita coisa. Tati, eu quero de cara já saber sobre a sua carreira. Conta pra gente como é que foi quando você escolheu entrar na área de TI. Bom, é uma história bem de mudanças, né? Primeiro eu escolhi economia para estudar, então eu fiz 3 anos de economia. E comecei a estagiar na áreas financeiras, trabalhei na Supergás Brás primeiro e tudo. E eu não gostei da faculdade. No meio dela, eu entendi que estava muita história. Eu gostava muito de matemática, da área lógica. Decidi mudar. Foi um desafio. A gente era de classe média alta, então meu pai lutava ali para pagar a faculdade, eu tive que ir lá chorando, pai, vamos jogar dinheiro fora. Bom, mudei para matemática, porque eu gostava de matemática, e foi um período, no meio do período eu falei, isso aqui é muito acadêmico para mim, eu já trabalhava, e as pessoas que estavam ali eram muito acadêmicas, tinham uma carreira de virar professor. E eu falei, bom, eu não posso errar de novo. E agora? E então, eu comecei a estudar as profissões. Engenharia me interessava muito, mas o Geraldinho, que é o sócio do meu irmão Mariano, na Vetex, o Geraldinho me ajudou ali a ver as grades, não sei nem se ele sabe disso aí, Geraldinho. E ele falou, Tati, TI. E eu falei, TI? Mas eu não sabia nem computador naquela época, né? Então, assim, nem era todo mundo que tinha computador em casa. Eu não tinha, assim, nenhuma afinidade com a área de computação. Falei, não, mas eu gosto de matemática, raciocínio lógico. Ele, então, você vai se dar bem em TI. E eu falei, não, enfim. Mas nessa época já existia Vetex? A Vetex estava nascendo ali. É? É. Uhum. Há 20 e poucos anos atrás. E aí eu optei por TI, muito influenciado por ele. A economia era influenciada pelo Mariano. E depois a TI, o Mariano também corroborando que era a ver com o meu perfil. E aí eu me encontrei. Realmente eram matérias muito exatas na faculdade. E também no trabalho eu vislumbrava um monte de coisas de inovação, de novidades, de evolução que me interessava. Mas é engraçado que quando eu entrei na faculdade, as pessoas que estavam ali eram porque gostavam de manutenção, de hardware, né? E, nossa, a primeira aula de programação eu adorava. E as pessoas falando, meu Deus, será que eu vou ser boa em lógica? E as de hardware era o contrário. Eu falava, nossa, isso é um HD! Uau! E as pessoas rindo. Tati, você nunca viu um HD? Eu, não. Então, foi aí que eu parei no mundo da TI. Então, a minha carreira, eu fui migrando. Eu estava como estagiária, trainee da área financeira, por conta da economia. E aí, eu fui migrando, fiz estágio e trainee em TI. E aí, foi aí que eu ingressei aí nesse mundo. E em que empresa que você estava nessa época? De TI, a primeira forte foi a EDS, que era uma empresa, não sei se você lembra da época, uma empresa muito forte, foi comprada pela HP.
Electronic Data System. E aí eu fiquei lá 2, 3 anos e depois fui para a Ernst Young. Aí na Ernst Young eu entrei como analista pleno, fiz carreira lá, minha grande escola, assim, de consultoria. Fui até gerente, sempre na área de TI, menos técnica. Então, eu fazia avaliação de performance de desempenho, o advisory de TI. Então, era TI voltada às decisões de negócio por diretores, tal, sempre com essa... fiz muito Sarbanes-Oxley, que era o SOX, né? Compliance, muita coisa de compliance eu fiz na Ernst, mas sempre também voltado a controles de TI. Depois da Ernst, eu fui para a OGX, Petróleo e Gás, onde eu fiquei lá 6, 7 anos. E foi também uma grande transformação, porque eu entrei, era um grupo muito grande, né? Era um grupo que estava ali no 8º mais rico do mundo, aquela coisa, o grupo em ascensão. E depois a empresa foi quebrando, teve todo a recuperação judicial da empresa, e a empresa foi reduzindo, eu fui absorvendo outras áreas. Então, foi um grande desafio ali. E da OGX, eu vim para a Amazon, para a AWS. E tá sorrindo, né? Tô adorando, amo. Ô, Tati, na nossa conversa, antes da gente começar a gravação, você me contou sobre algumas dicas que você recebeu do Mariano. Como é que foi isso? Foi, na verdade, entrar conta, na Amazon, né? Conta essa parte das dicas e como é que foi essa entrevista para entrar na Amazon. Entrar na Amazon, eu tinha, obviamente, uma motivação muito grande, mas eu tinha muito medo. Eu tinha medo do inglês, que meu inglês nunca foi excelente, meu inglês era um 7, e eu não era muito ainda do mundo cloud, né? Eu sempre gerenciei TI e tal, mas nesse mundo mais on-premises. E a AWS já estava ali muito mais inovadora do que os meus conhecimentos. E o meu irmão já estava, como eu falei, a Vetex já era uma empresa de transformação digital. Eu falei, Mari, você precisa me ajudar, me dar umas dicas das entrevistas. Ele falou, não, fica tranquila que eu vou te dar. E ficou me enrolando. Aí agendamos a reunião final. O processo da Amazon são mais de 6 entrevistas. E as últimas 5 entrevistas são no mesmo dia. Então, você chega lá, você faz todas as entrevistas. E no dia, era uma quarta de manhã, se eu não me engano, o Mariano falou, não, a gente vai falar na terça-noite. E aí, na terça-noite, ele não conseguiu falar. Eu falei, pronto, já era. E eu estava super contando com as dicas dele. E ele falou, Tati, a gente vai falar amanhã às 7 horas da manhã. E ele fez isso proposital, para que ele ia me falar. E eu esperando dicas efetivamente do mercado digital, dicas pragmáticas, como ele é. E, de repente, ele falou assim, Tati, a minha entrevista era às 9, eu ia sair de casa às 8, e ele me ligou às 7 da manhã. Ele falou, eu tenho uma dica que é a única que vai fazer você passar nessa entrevista. Oi. Eu falei, tipo, o que eu tenho que falar, né? Pensando. Vou anotar, né? Aí ele falou, Tati, você vai pensar na mamãe. Nossa mãe é falecida, né? Já tem 15 anos, que é a grande inspiração nossa. Ele falou, você vai pensar na mamãe, você vai pensar na nossa casa, na nossa infância, você vai pensar da gente junto, o que a gente tem de melhor. Eu, Mari, eu tô falando da entrevista da Amazon. E ele falou, Tati, é isso que vai fazer você passar, você ser genuína. Porque se você se conectar com isso, se você pensar na mamãe, pensar no que a gente tem de melhor aqui com a mamãe, você vai passar. Eu queria matar ele. Já fala isso para ele. Mas hoje, assim, conhecendo a cultura da Amazon, acho que foi a maior dica que ele poderia ter me dado mesmo. Porque a cultura da Amazon é muito incrível de você ser quem você é, né? De transparência, earn trust. Então, eu acho que essa dica hoje, depois de um ano de Amazon, eu consigo realmente entender que a estratégia dele foi boa. Então, já pede desculpa. Eu acho que você nunca pediu desculpa para ele. Mas você tem razão, Mari. Que bacana. Tati, olhando para esse lado, né, da carreira e tal, quais foram os momentos que você considera que foram desafiadores? Foram muitos, né?
Eu acho que, ao longo da carreira, acho que todas as empresas eu tive esse momento. Mas eu acho que os principais foram na OGX, porque eu entrei para gerenciar 2 áreas, e eram áreas que eu era extremamente confortável, que era compliance, TI de negócio, SAP, como business do SAP. Então, era sempre um TI muito voltado ao que eu tinha feito na Ernst Young. E quando começou a recuperação judicial, você pega a TI corporativa, pega a infraestrutura, e no final RH, compras. Todas as áreas meio vieram para mim. Então, assim, foi um desafio muito grande. Eram áreas que eu não tinha a menor ideia de como se gerenciar. Foi um desafio, assim, bem técnico na TI de automação, porque a TI corporativa, bem ou mal, você ainda tem ali os conceitos, né? Então, tendo bons técnicos embaixo, você consegue gerenciar. Agora, a TI aplicada, que era a TI da plataforma, que eu tinha uma plataforma de petróleo em alto mar, era um mundo completamente diferente da TI. Completamente. Então, ali foi um grande desafio, porque era uma transformação, não era o business as usual, né? Você tinha que reduzir o custo, porque estava num momento de transformação do business para recuperar a marca, para recuperar judicialmente uma companhia. Então, a gente trocou a marca literalmente do papel higiênico, da caneta. E você imagina o que a gente não teve que fazer na TI, né? Então, as decisões foram realmente um desafio muito grande. Na Amazon, sem dúvida, assim que eu entrei uma semana antes da pandemia. Então, quando eu entrei, logo foi dentro de casa. Meu filho estava com 1 aninho. E foi, assim, muito desafiador. Acho que principalmente pelo inglês, porque o meu inglês, como eu citei, é o suficiente para entrar na Amazon. Eu não tinha essa desenvoltura que eu tenho hoje para o listening. Então, assim, eu conseguia me comunicar, eu conseguia entender, mas se eu falasse com um americano, falasse muito rápido, eu ainda tinha uma certa dificuldade. E estando em casa ainda, que você não pode nem perguntar, a Amazon é toda self-services, né? Muito inovadora. Então, foi um desafio muito grande. Acho que o primeiro ano da Amazon foi assim, praticamente sem dormir, literalmente. Uma coisa que você comentou que eu achei interessante foi essa questão do inglês, né? A gente vê muita gente tendo alguma questão em relação a isso, né, Tati? Eu acho que principalmente as mulheres, né, falando um pouquinho que a gente citou de síndrome do impostor, eu acho que as mulheres, elas se cobram muito. Então, assim, hoje, eu continuo não falando proficiente, né, do inglês. Mas ela tem um sotaque bonitíssimo. Não sei se existe a palavra bonitíssimo? Não sei. Se não tem, acabamos de inventar. Inventamos. Belíssimo. Era isso que eu queria dizer, belíssimo. Mas, assim, eu continuo eventualmente falando coisas erradas e não tem problema. E quando eu entrei na Amazon, era isso. Eu tinha inglês suficiente para passar. E se errar na sua fala, não tem problema, você tem que se comunicar. Então, você tem que entender, você tem que se comunicar. E eu acho que as mulheres têm uma exigência ali, não só do inglês, mas também do hard skill, né? Do que eu sei. Você, para ler um job description, né? Você lê assim, putz, eu não tenho essa aqui. O homem lê no diagonal e fala, tô apta a isso. Então, acho que tem um pouco disso. Eu não tenho essa parte do hard skill, né, dessa síndrome do impostor. Eu tinha só uma insegurança do inglês. E eu acho que isso a gente aprendeu ali também. A gente fez muitas entrevistas na Amazon e o que conta é a capacidade de comunicação. Então, assim, você não precisa ter um inglês perfeito, proficiente, nota 10, para conseguir passar na Amazon. Até porque a gente, quando está falando português, né? A gente eu acabei de errar. Gente, foi de propósito, tá? Foi tudo combinado. Bonitíssimo. Gente, de onde eu tirei isso? Mas deve existir essa palavra. Se não tem, eu adorei ter inventado. Tati, dentro da sua carreira, você tem um skill bastante grande quando a gente fala de gestão de pessoas, né? Sim. Você... nessa trajetória da OGX até chegar na Amazon, eu imagino que você passou por vários estágios, até você comentou, né, das várias áreas que você teve que atuar. Conta pra gente como é que foi isso, olhando para o aspecto pessoas. Isso é interessante mesmo. Acho que a coisa que eu mais gosto de fazer é gerenciar pessoas.
gerenciar conflitos em projetos de consultoria, que aí eu estou no meu melhor flow, e gerenciar carreira, né? Quando você fala de pessoas, você tem que pensar num olhar individual. Não adianta, você pode ter o mesmo senso comum, você pode gerenciar uma área onde todas as pessoas têm o mesmo role, né? O mesmo cargo, mas é completamente diferente se você entender onde a pessoa quer chegar. Então, eu sempre penso assim, começo a mapear. O que você quer ser? O que é dezembro? Estamos em abril. O que é sucesso para você em dezembro? Em dezembro eu gostaria de ter feito isso. Eu teria orgulho de... Então, é isso que a gente vai buscar esse ano. Em 2 anos, em 5 anos, em 10 anos. E quando você mapeia isso, você consegue direcionar a carreira da pessoa para isso. Então, para mim, acho que a minha melhor satisfação de liderança é quando eu vejo um profissional alcançando aquilo por algum plano ou por algum direcionamento que eu, de alguma forma, influenciei. Então, eu acho que a OGX me deu bastante a experiência multidisciplinar, porque eu tinha pessoas de RH, compras, TI, dentre outras áreas. E na Amazon não é diferente, né? Hoje o meu time é multidisciplinar. Então, eu tenho Cloud Infrastructure Architect, eu tenho Engagement Managers, eu tenho Delivery Executives, eu tenho Advisories. Eu já liderei a prática de Advisory na Amazon também. Então, quando eu entrei na Amazon, eu era líder da prática de Advisory Latam. E depois que eu me tornei a líder do Delivery Brasil. Então, hoje, eu jamais saberia fazer o que os profissionais do meu time fazem nos clientes, porque são profissionais altamente capacitados e é isso. Eu acho que a contribuição é a gestão de conflito, é garantir que a gente está endereçando as dores do cliente, garantir que a gente está trazendo os resultados que o cliente espera num nível business. Agora, tecnicamente, o como é eles mesmos. E acho que a Amazon traz muito isso. Se você tem o people e a liderança, o skill de people de liderança, você pode gerenciar qualquer time. Nossa. E vocês estão vendo que ela falou que o inglês dela é 7? Né? Não? Depois você vai ver. Tati, e como manter a motivação dessa galera, Tati? É difícil, porque são desafios, né? O mundo corporativo veio... Essa pandemia, a gente cresceu muito, agora tem uma estabilidade do cliente, mas eu acho que a motivação ela é muito voltada à cultura da Amazon, que é muito maravilhosa, e a esse plano, porque o propósito não pode ser só o propósito da empresa, tem que ser o propósito pessoal. Se você entender que você está conseguindo, dentro daquela empresa, atingir o seu propósito pessoal, se o seu manager está conseguindo te alavancar naquilo que é para você consegue se motivar ali, mais até do que, o que eu estou efetivamente fazendo no meu dia a dia. Eu acho que a gente tem que pensar num crescimento de carreira, baseado naquilo que a pessoa quer. E já aconteceu de você chegar com essa... Gente, vocês não estão vendo, mas ela tem uma energia, um brilho no olho aqui que... Ó, tô tentando, tô lutando. Ela é maravilhosa. Mas já aconteceu com você, de você chegar para essa pessoa e falar, olha, daqui 2 anos, daqui 5 anos, até dezembro, e a pessoa assustar, de falar assim, peraí, eu posso falar que eu quero isso, que eu quero ascender? Já aconteceu da pessoa se intimidar com isso ou não ter esse plano traçado? Eu acho que já aconteceu e tem de tudo. Tem gente que eu consigo mapear, escrever uma narrativa sobre o plano da pessoa em 10 anos, assim, bem categórico, com data point, com KPI, plano perfeito. Tem pessoa que fala, eu não tenho a menor ideia do que eu quero ser com 2 anos. Beleza, não tem problema também. Vamos ajudar a entender isso, né? Tem também um perfil do behavior da pessoa, né? Do soft skill da pessoa, que é, o que você quer ser? Outro dia mesmo, a pessoa falou para mim, eu quero estar no seu lugar. Achei maravilhoso. É isso que eu preciso. Então, você quer estar no meu lugar em 3 anos? Então, vamos fazer chegar lá. Eu não sei se essa vaga vai existir para você, se eu vou estar aqui, se eu não vou estar aqui, mas eu vou fazer você estar apto para. Né? Então, depende bastante, assim, mas tem de tudo. Se você fizer as mesmas perguntas para 2 profissionais do mesmo cargo, do mesmo nível, do mesmo tudo, o plano é completamente diferente.
E essa é a beleza da coisa, né? Essa é a beleza. E até as ferramentas, porque tem um que gosta que se faça essas reuniões num Quip, que é o nosso, uma ferramenta de documentação, né? Notes, vamos dizer. E tem outro que gosta de uma narrativa estruturada. Tem outro que eu faço isso almoçando, tomando uma taça de vinho, porque é um papo mais executivo. Então, você tem que mapear também a forma de fazer isso. A forma de você ter essas informações varia. Tem gente que gosta de um papo estruturado. É one-on-one, isso aqui, tá bom? Vamos lá. Tem gente que, vamos tomar um cafezinho? Vamos. E o que a pessoa falou, eu estou botando no plano. E tá tudo certo. Então, eu acho que é bem particular. Eu acho que o maior segredo é o working backwards, que a gente faz com os nossos clientes na Amazon, que é entende o que o cliente quer e trabalha de trás para frente, na consultoria de projeto, é na carreira. Entende o que a pessoa quer e vai traçando o plano relacionado àquilo. Tati, você comentou que você lidera a área de serviços profissionais. Isso. Conta um pouco para a gente sobre a área. A área é uma área de consultoria, né, para transformação digital da AWS. Então, o objetivo final é sempre a migração para a cloud. E a gente trabalha nos clientes onde precisam desse apoio, desse time um pouco mais especializado, para a transformação digital, para a migração para a nuvem. E aí pode ser desde uma migração mesmo, então a empresa é on-premise, como pode ser uma modernização ou alguma coisa relacionada a dados. Então, a gente tem várias práticas, tem dados, a gente tem GenAI, a gente tem a própria parte de infraestrutura, tem people, innovation. Então, todos os aspectos que permeiam uma jornada de transformação digital, a gente faz. E a gente não faz sozinho, a gente tem os nossos parceiros, né, no mercado. Então, a gente faz... normalmente, os nossos projetos são compostos por pessoas de professional services e parceiros. Então, se tiver algum parceiro nos ouvindo aqui, se tiver, por acaso, assim, e ele quiser fazer parte, como é que ele faz? A gente tem uma área da Amazon de Professional Services que tem a gestão de parceiros. Então, a gente tem uma profissional, que eu posso te indicar depois o nome, que é comercial, que ela faz esse relacionamento com os parceiros. Gente, vocês ouviram o que ela falou? Que você que é parceiro, que entrega serviços de AWS, pode compor junto com o time dela. Olha que maravilhoso isso, né? Então, a gente vai deixar aqui nas descrições. Comenta bastante, que a gente deixa o contato para vocês, tá bom? Ou pode entrar em contato com você também, né, Tati? Pode, eu direciono para ela. O nome dela é Patrícia Lorenzino. É a nossa gerente que gerencia os parceiros para Professional Services aqui no Brasil. Bacana. Ela é maravilhosa, inclusive. Você pode entrevistar ela. Então, já está convidada. Já está convidada. Está convidada. Para a gente falar mais sobre isso. Ô, Tati, eu fico imaginando a cabeça de quem está ouvindo a gente, né? A gente falou, né, de soft skills, de hard skills. Mas para trabalhar com você, o que precisa? Comigo? Que habilidades a pessoa precisa ter? Fala assim, olha, quem estava ouvindo aqui falou assim, ó, daqui 2 anos eu quero estar trabalhando na AWS com a Tati. Que habilidades que a pessoa precisa ter? Eu acho que especificamente com a Tati é o nosso princípio de bias for action. Meu time vai falar, sabia que você ia falar isso. Bias for action na Amazon é um pouco, eu acho que é um dos LPs que eu mais me identifico, que é, você não precisa ter, junto com o outro, que é I write a lot. Então, assim, você não precisa ter todas as informações para tomar uma decisão. Você tem que ir rápido, o outro é invent and simplify. Simplifica, inventa, inova e faz. Então, age rápido, claro, baseado numa necessidade de um cliente, baseado em alguma dor de cliente, você pode e deve fazer. Então, assim, a gente tem muitas metodologias, a gente tem um arsenal de coisas para a gente se embasar, como delivery kits, ofertas e etc. Mas acho que o mais rico de trabalhar na minha área e com esse meu perfil é a capacidade de adaptação, né? É a gente olhar para o que se tem, olhar para a necessidade do cliente e tentar adaptar isso. Não é box, não é produto. E é isso que eu gosto e é isso que eu procuro, né? As minhas práticas são sempre assim. Hoje eu sou responsável por portfólio para gerenciar e evitar conflito
e garantir a saúde do meu portfólio de projetos. Então, se tem algum projeto que está saindo do prumo por algum motivo, é lá que eu brinco que é o time BOP. A gente entra, faz o Path to Green, põe o projeto, volta o projeto em verde, sempre com foco na satisfação do cliente. O nosso Customer Obsession é o LP, um dos principais da Amazon, que tudo tem que ser baseado numa necessidade do cliente e em prol do cliente. Você, antes da gente começar a conversar, você estava checando algumas coisas no seu computador e eu vi um adesivo lá que eu achei sensacional. Um que estava assim, do lado. Aham. O que estava escrito? Acho que é o... Não é o de baixo, é o do lado. É melhor feito do que perfeito, né? Só que estava em inglês. Better done than perfect. E é bem isso, né, É Tati? bem isso. Faz. E a Amazon tem um pouco dessa cultura mesmo, de MVP, né? Testa, melhor, vai errar, aí você melhora, testa, vai, implementa, testa, vai, até você chegar na perfeição que você precisa. É verdade. E é uma... Você já viu, alguma vez na vida, você já viu alguém montar um ventilador? Não. Então, vou contar uma história bem rapidinha. Tem uma pessoa que me ajuda lá em casa e ela outro dia foi limpar o ventilador, tal, desmontou, né, algumas pecinhas. Aí ela falou assim, olha, eu não consegui montar de novo e deixou lá. Eu falei assim, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Aí eu fui lá, né, peguei tudo, pus na tomada, tudo errado. Se eu tivesse seguido a metodologia que a Tati acabou de colocar, depois eu aprendi isso com um grande amigo, coloca uma pecinha, liga, vê se está funcionando, coloca outra, liga, vê se está funcionando. No final, quando eu segui essa metodologia, no final ele ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Então, teria evitado o retrabalho, né? Exato. Então, assim, eu adorei que você falou isso. São as famosas provas de conceito, né? De mercado. Quando a gente fala MVP, MLP, que é o Minimal Level Product, ou POC, que são tudo parecido. Cada um tem um aspecto, depende do contexto, são coisas diferentes ou não, mas o conceito é esse. Começa pequeno, pensa grande, sabe onde você vai chegar, mas começa pequeno. Tati, eu queria mudar um pouco de assunto e perguntar para você como é que você começou a se envolver com a área de voluntariado na AWS? Isso é uma paixão que vem da minha vida, assim. Aprendi muito com a minha avó, a mãe da minha mãe. Ela já é falecida, né? Ela faleceu com 101 anos. Olha! Minha vozinha linda. Ela sempre teve esses engajamentos de apoio social. Ela já foi dona de uma creche no Recreio, no Rio, junto com outras sócias. E então, eu nasci meio que fazendo isso. Eu era criança, eu já tinha meus afilhados, que eram crianças menores. Eu era adolescente, eu tinha crianças. Então, eu ajudei muito. A minha avó, fiz vários natais com ela. Então, isso ficou mesmo, eu acho que como um dos maiores legados aí da minha avó. E na Amazon a gente faz também muita coisa, ação social. Estou nisso há 2 anos já, coliderando essas iniciativas junto a outras Amazônias, junto com a empresa. A gente trabalha com várias ONGs e vários projetos. E isso, para mim, acho que é uma das maiores motivações de trabalhar na Amazon, porque isso é genuíno e é um princípio de liderança da Amazon. Então, é mais do que a Amazon apoiar. Não, a Amazon fomenta e a Amazon, literalmente, ela apoia isso para todos os empregados da Amazon. Você estava comentando, antes da gente começar a gravar, sobre uma viagem que você fez para a Amazônia. Sim. Conta pra gente um pouco sobre isso. A gente fez algumas ações lá em aldeia indígena, né? Era o Dia das Crianças, a gente fez em novembro do ano passado. A gente entregou alguns presentes e a gente falou um pouquinho lá com eles. A gente foi lá até Manaus. Fui eu e Benim. Maravilhoso. Maravilhoso. E, nossa, foi muito gratificante mesmo. Muito legal. E as necessidades que você viu lá,
são parecidas com aquilo que você imaginou que ia encontrar? São parecidas com o que a gente encontra em São Paulo, por exemplo, mas é diferente do que eu imaginei. Porque essa foi uma das preocupações. Qual é a necessidade de uma criança indígena, né? Que pode ser diferente do nosso mundo, do que a gente imagina. E eram parecidas. O que as crianças pediram, e a gente fez working backwards com as crianças, né? A gente foi 1 a 1, antes, remotamente. O que você gostaria de ganhar de Natal? E cada um foi falando. Um ia ganhar um skate, o outro queria uma boneca, e assim por diante. E eram presentes realmente bem parecidos com os que a gente faz aqui nas ONGs daqui. Que interessante. Porque você foi aberta, né? Você foi para ouvir a necessidade dele. Você não já chegou com o negócio pronto na sua cabeça, né? É bem... Se a gente levar isso para o lado corporativo, é o que você falou, de ouvir o cliente, entender a dor dele, entender a necessidade. Né? A gente faz isso com as ONGs daqui também. A gente diz, vamos apoiar a ONG, a gente tem esse. Não, o primeiro passo é a gente ouvir a ONG. O que a ONG precisa? E, às vezes, assim, se eu ouviu há 4 meses atrás, e aí eu quero fazer o Dia das Mães, mas em maio a necessidade pode ser diferente. Então, falar, oi, eu queria fazer uma ação com você em maio. Qual que é a sua necessidade para maio? Às vezes está faltando arroz, às vezes está faltando agasalho, às vezes está faltando professor, né? Então, são tantas variáveis ali que eu acho que vale esse mundo corporativo. Não é só cliente, né? Eu dei o exemplo de carreira do profissional do time e a mesma coisa é para a ONG, para as ações sociais. E do que você tem visto, quais são os principais desafios que eles têm? Acho que é a educação, né? Porque para ajuda comunitária, para garantir que eles tenham referências boas, ou que eles tenham os alimentos, que eles tenham as coisas básicas, né? Eu acho que a gente acaba conseguindo ajudar, não na proporção que a gente precisa, mas minimamente. Só que quando você fala de educação, aí a gente está falando de um público ali prévio, que está entrando no mercado de trabalho, seja alguém que quer abrir um pequeno negócio, meu sonho é abrir uma padaria na comunidade, o outro eu quero ser advogado, a outra quer ser engenheira. Não importa, tem um gap ali, porque aí as escolas públicas não são boas, né? Nem todas, né? Não, em escala ainda, a gente ainda peca muito. Então, para um profissional entrar no mercado de trabalho numa grande empresa, a gente ainda tem esse gap aí para a gente, que eu acho que todos nós deveríamos ser responsáveis, né? Por uma camada ali de educação para garantir que todos os jovens tenham seus empregos. É verdade. Ô, Tati, os jovens têm os seus empregos e também você lidera uma área que, olhando, né, são pessoas que têm skills diferentes, que nem você comentou, são 4, mas como é que você vê hoje as mulheres na tecnologia? Acho que o percentual ainda é pequeno, né? A gente ainda luta aí, Brasil e mundo, para ter mulheres no mercado, principalmente no mercado de tecnologia, né? Engenharia também não é diferente, né? Na OGX também eram poucos homens, então, principalmente em liderança, né? Se a gente olhar aí para as grandes empresas de tecnologia, são poucas mulheres líderes. Então, acho que todos nós temos que fazer, homens e mulheres, fazer o nosso papel de tentar fazer mais essa diversidade e inclusão e equidade também, porque às vezes você tem as mulheres, mas elas ainda não se sentem tão confortáveis ou ainda não se sentem capazes ou elas não se sentem ainda num ambiente tão acolhedor, né? Então, acho que é um desafio, uma luta diária aí, essa questão de mulher, para a gente garantir para a gente chegar onde a gente precisa. Você comentou, quando a gente começou a falar, sobre impostor, né? E é interessante que, quando a gente estava conversando, eu falei, olha, não vejo muito isso em você, né? Uhum. Mas que dicas você pode dar? Porque, assim, a gente tem sempre questões, né? Então, que dicas você pode dar para a gente diminuir esse nosso lado impostor? Eu realmente não tenho muito. A minha melhor amiga de infância, que é a Bi, beijo, Bi,
Um dia ela falou assim para mim, Tati, eu rezo para os meus filhos toda noite pedindo 2 coisas. 1, saúde, e 2, que ela tenha a autoestima da Tati. Que eles tenham a autoestima da Tati. Eu achei super engraçado. Outro dia, mesmo, esse carnaval, eu estava com as minhas amigas de beach tênis aqui de São Paulo. E uma delas falou assim, Tati, como que faz para ter essa autoestima profissional que você tem? Eu me acho horrorosa. E são mulheres maravilhosas, não são do ramo de TI. Uma é do ramo de auto, outra é de banco. E elas falaram assim, eu me acho horrorosa. E são executivas, são mulheres incríveis. Falam, como assim horrorosa? Pelo amor de Deus, vocês têm uma carreira linda. Não, mas a gente se sente... Além de não me sentir capaz de estar onde eu estou, eu me acho feia. E são mulheres lindas. Eu falo, gente, não é possível. Bom, mas eu acho que é a realidade, né, da maioria das mulheres ainda no mercado ter isso. E eu acho que, eu não sei se eu consigo dar uma dica, mas eu acho que é a autoconfiança, assim, que a gente tem que trabalhar, sabe? Eu acho que cada um tem que saber ali a sua motivação e o seu gatilho de como você tem essa confiança. O que falta para você ter essa confiança? Mas eu acho que é muito nessa linha de se sentir capaz. Porque capazes elas estão, né? Acho que a maioria das mulheres que estão, elas sabem que foi um processo onde elas conquistaram aquilo. Elas não estão ali porque alguém plotou elas ali em cima, porque são mulheres, né? Eu acho que essas grandes empresas não têm essa cota para mulheres, né? Eu acho que as mulheres que estão ali porque estão subindo a barra para aquele cargo. Então, se apega nisso. Fala, se eu estou aqui, se eu passei no processo, esse é o primeiro passo, né? Porque você concorreu com, no mínimo, todas as mulheres. Se for uma vaga afirmativa, no mínimo, todas as mulheres. Você passou por um crivo enorme. Se você está ali, é porque você tem essa capacidade, né? Mas, assim, dica seria mais voltada ao olhar mesmo, genuíno, interno, sabe? O que me faria? Porque cada um vai ter uma coisa, né? Acho que cada um tem uma motivação interna para isso. E, no geral, as mulheres acabam sendo até mais, né, do que, às vezes, necessário, digamos assim, né? São mais perfeccionistas, talvez? Acho que sim. eu tenho o meu exemplo, assim, a minha inspiração pessoal foi a minha mãe, né? Minha mãe era uma mulher maravilhosa, assim, super... forte, personalidade forte, conquista. Ela chega num ambiente, tinha milhares de pessoas ali para ouvir ela. Ela era uma líder em tudo que ela fazia. Então, eu tenho muito isso genuíno ali como exemplo. A minha avó, minhas avós. Então, assim, eu tive essas referências, né? Então, talvez também uma dica seja você se espelhar, ainda que não seja da sua família, se não for o caso, tentar se espelhar em alguma mulher que você admira para traçar ali uma inspiração de confiança. Que bacana. E você falou de milhares de pessoas, né? Não, que a sua mãe impactava milhares de pessoas. No enterro da minha mãe tinham literalmente quase 1.000 pessoas, né? E metade eu não conhecia. Metade eram amigos dela, nossos, famílias, etc., e a outra metade eu nunca tinha visto na vida. Pessoas que admiravam ela, seja do ramo dela de atuação, que ela era de turismo, guia de viagens, agente de viagens, seja do mundo do samba, porque minha mãe era muito amiga da Beth Carvalho, desde criança. Então, a gente cresceu nesse mundo, né? E, então, assim, foi uma grande festa o enterro dela. Tinha os músicos que eu amo tocando cavaquinho, cantando. Foi, assim, realmente inspirador. E a quantidade de pessoas que ela, de fato, deixou esse legado, né? Ela morreu muito nova, ela tinha 59 para 60 anos. Uma mulher super forte, referência para todos eles. Tinha amigas minhas que contavam um segredo para ela que nem eu sabia. Então, assim, foi realmente... na missa de 7º dia, também, a mesma coisa. As pessoas vieram falar comigo, falaram assim, Tati, você não sabe o que sua mãe fez por mim.
Sua mãe mudou minha vida. E eu não sabia nem quem era a pessoa. Vamos aproveitar esse momento, então, e falar das suas inspirações. Boa. Quem são as pessoas que, ao decorrer da sua carreira, têm te inspirado? No mundo, eu acho que no âmbito pessoal, né, fora do trabalho, sem dúvida nenhuma, minha mãe. O meu irmão Mariano sempre foi meu ídolo, né, desde que eu nasci. Minha mãe brincou que quando eu nasci, ela ficava preocupada, porque normalmente o irmão mais velho fica com ciúmes do bebê. E ela se preocupou do Mariano não ter ciúmes de meu, e ela falou que era o oposto, porque eu só queria saber do Mariano, e ela falou... eu fiquei para trás. Então, eu acho que eles são duas grandes referências. Os meus irmãos, somos 5, né? O Fred, a Maria Elisa, a Júlia, eles também são inspirações, cada um no seu... Somos uma escadinha, né? Eu e meu irmão... Meu pai é animadíssimo. Meu pai casou 3 vezes e separou 3 vezes. Né, paizão? Te amo. Ronaldo! Olha, já sabe o teu Ronaldo. Então, tem eu e meu irmão da minha mãe e meu pai. Aí tem o Fred, que é 10 anos a menos, da segunda mulher, tia Heloísa. Beijo, tia Lô. E a terceira, que é a Kelly, ele casou e separou da Kelly. E meu pai separou há alguns anos atrás, 5 anos atrás, 6 anos atrás, e entrou no Tinder. A gente pausa na programação. Então, assim, meu pai é um case. Meu pai é engraçado. E maravilhoso. E ele, amigo, e ele consegue trair as mulheres e ser melhor amigo das mulheres. Porque ele hoje mora com a terceira mulher. Você está entregando muito ele, Tati. A minha mãe faleceu sendo muito amiga dele. E a tia Heloísa é a mesma coisa. Então, meu pai tem realmente um dom ali. Não, ele é gente boa, Ronaldo. Ela tá brincando. É ciúme. Ela tá brincando, tá tudo bem. Ele tá acostumado com isso. Eu sempre falo isso. Ô, Tati, mas olhando para isso, né? Essa questão dessa família linda que você tem e a questão do trabalho, como é que você gerencia, como é que você equilibra essa questão, né, de família e trabalho? É um grande desafio. Quando eu decidi ser mãe, foi realmente um projeto, né? O meu marido brinca que foi o maior projeto. Ele fala, você faz transformação digital nos seus clientes, mas o projeto mais difícil foi o Pepeu, que é o João Pedro, meu filho. Filhote, te amo. Porque eu engravidei, perdi, depois eu engravidei de novo. A gravidez foi um horror, assim, de sangramentos. Fiquei internada. Eu estava na OGX como já diretora estatutária, então, assim, não era uma coisa fácil. Eu deitava na maca e eu tinha que ficar no computador, assim, trabalhando. E foi um desafio muito, muito grande. E durante a gravidez, a minha promessa era... Eu nunca vou deixar que o trabalho... Eu sou workaholic por natureza. Sempre fui. Sempre você. Faz parte. Mas que eu ia tentar esse equilíbrio, né? Então, foi uma promessa minha para mim mesma durante a gravidez. Porque eu queria muito. Foi muito difícil, foi muito risco. E a médica, em vários momentos da gravidez, olhou para mim, no meu olho, e falou assim, o quanto que você quer essa criança? Eu falei, eu quero muito, eu vou. E assim assim, eu acho que quando eu estou há 3 semanas trabalhando muito, virando noite, trabalhando até 5 horas da manhã, na semana seguinte a esse momento, eu tento uma flexibilidade, né? Eu tento acalmar, eu tento botar em dia os médicos, o meu filho, eu me permito ir buscar ele na escola, ou ir buscar na van, pelo menos, ou 6 horas da tarde, caiu a caneta, que é difícil para mim, é muito difícil, não é fácil. Mas eu consigo fazer isso, porque eu tento esse equilíbrio. Então eu já consegui, viajei com ele, com meu marido, então essa parte aqui está super ok. Tá, então agora eu posso fazer mais 2 semanas. Então é muito volátil isso, eu acho que depende do momento. Tem também um outro pratinho de equilibrar, que são os amigos, né? Eu sou muito
cheia de amigos. Minha vida é amizade, a coisa mais importante para mim é a amizade. E eu tento equilibrar também. Então, não é só você estar ali na sua família, não é só você estar super bem no trabalho, se sentindo, fazendo resultados importantes, mas você também está se divertindo, né, com seus amigos. Então, é um churrasco com vinho, é um show, é um samba. Isso aí me reconecta. E você acha que houve mudança? Você mudou depois de se tornar mãe? Olha, eu não acho que eu mudei. Eu acho que as prioridades mudam, né? Nosso filho passa a ser a prioridade absoluta da minha vida. Se eu estiver aqui, tocar meu telefone, eu vou parar para atender. Então, assim, a prioridade muda, mas eu não mudei. Eu vejo muitas mulheres mudando a vida, né? Ou profissional, porque passam a ser muito só mãe, ou só profissional, e aí o filho fica muito com o babá. E eu tento ali um equilíbrio. Eu tenho babá muito, porque eu preciso, né? Eu e meu marido, a gente trabalha muito, mas eu acho que esse equilíbrio é saudável, né? A Gel, eu estava falando dela para você, né? Essa super potencial que é do meu time. Ela fala, Tati, até eu te conhecer, eu não conhecia nenhuma profissional que tivesse filho e que tenha esse equilíbrio, porque eu vejo você super mãe do Pepeu e vejo tudo que você faz aqui na Amazon, que eu admiro. E ela falou assim, eu tinha dúvida se eu queria ter filho. Não dúvida, né? Mas assim, eu tinha esse receio porque eu não conseguia entender esse equilíbrio. Eu só via um lado ou o outro. E você encaixou na minha cabeça que dá para fazer as duas coisas. Uhul! Tati, eu queria pedir para você agora, a gente tem uma câmera ali, e eu queria pedir para você olhar para essa câmera e dizer que eu estou amando conversar com você, te agradecer, Benim, porque você comentou sobre a Tati no seu episódio. Obrigada, Benim. E ela é tudo isso que você falou, e mais ainda, porque ele me fez muitos elogios sobre você. E eu queria pedir para você trazer um conselho, uma frase, uma sugestão aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Legal. Bom, eu acho que frase eu não poderia deixar de falar, o show tem que continuar, que é uma das frases da letra da música da Beth Carvalho, né? E muito reflete essa questão do legado, né? De não deixar a vida passar. Assim, o show tem que continuar, é muito do... Não deixe que um desafio impeça de você atender os seus objetivos, etc. Nesse enterro que eu comentei da minha mãe, que estava essa festa, o cavaquinho e tudo, estava aquela situação onde... aquele final do enterro, onde o caixão está entrando, já tem os coveiros. E foi aquela emoção final, e eu estava do lado do Mariano. O Mariano apertou minha mão e falou, olha para o meu olho. Olha para o meu olho. Eu olhei, ele falou, me promete que você vai viver a vida como se cada dia fosse o último. Aí eu, ai, que lindo. Ele, não é lindo. Me responde, olha para o meu olho. Ele responde, eu prometo. E aí o caixão entrou e fechou. Então, hoje, quando eu ouço essa música, o show tem que continuar, remete tudo isso. Assim, todos os dias da vida, eu penso isso, eu me conecto com isso, porque a vida é muito curta. Então, o show tem que continuar, ela tem esses dois aspectos. A vida acaba, né? E o show tem que continuar. Maricota está lá no céu e a nossa vida continua, mas também a pegada de... O show tem que continuar independente do que aconteça. Os empecilhos vão acontecer, a gente tem problemas, todos têm, em casa, na família, no trabalho, mas a gente tem que saber lidar com eles e viver a vida. Tati, a gente está se encaminhando para o final dessa conversa de hoje e nós temos planos, né? Nós já temos planos traçados aqui. E eu queria pedir para você como que é o seu momento pausa na programação, a hora que você relaxa, recarrega sua energia? São muitos. Eu acho que um deles é quando eu estou com as minhas amigas e família junto, dançando, sambando. Então, a gente faz muito evento em casa, que eu misturo tudo.
Tem o meu filho, que eu tô vendo, tô me conectado. Eu tô com as minhas amigas, botando um Bete Carvalho, dançando com vinho. Eu tô com meu marido jogando tranca. Tem a família, tem os idosos. Então, quando eu consigo misturar tudo isso... no samba, tem muitas amigas que tem a Claudinha, a Aline, a Mana, que quando a gente está sambando, tem a Raquel, tem muitas amigas aqui que amam samba também, então quando a gente está ali nesse momento samba, eu acho que é quando dá essa pausa na programação. Nas ações sociais também, eu acho que quando eu tô lá dentro da ONG, assim, não planejando, porque aí eu tô planejando como um projeto, tem um parceiro, tem isso... Mas naquele momento, onde você está distribuindo, você está entregando ali um ovo para uma criança, um ovo de paz, com um presente, eu acho que é a minha pausa na programação. Assim, o mundo pode explodir ao redor daquela ONG que eu estou conectada comigo mesmo. Que mais? Quando eu estou fazendo alguma coisa com meu filho, que ele está rindo, que ele gargalhando, nossa, aí também para o mundo, né? É verdade, é muito lindo. Tati, eu quero te agradecer demais por você ter tirado um tempo e vir conversar com a gente. Obrigada a você, foi um prazer. É muito maravilhosa e eu queria que as pessoas pudessem ver o brilho no olho que essa mulher tem, a energia dela, a força. Obrigada. Olha, é muito gostoso estar perto. Eu que quero estar... Eu que adorei. É muito gostoso conversar. Passa a hora e a gente está aqui, nem sente. Que bom. Quero aproveitar e agradecer você pela audiência de hoje e pedir para que você acompanhe o Pausa na Programação nas redes sociais. A gente está em todas, tá? O que você preferir, a gente está lá. Se inscreve no YouTube, no Spotify. Quero aproveitar também para dizer que Tatiana Gomide De Faria. Tendler. É muito maravilhosa. Acompanha ela nas redes sociais também, tá bom? Vai ter muita coisa lá que vai inspirar você. Obrigada. Até semana que vem.